Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai começar nossa reunião de hoje com uma oração, tá bom? Senhor, muito obrigada, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar aqui juntos mais uma vez, para Te adorar, para Te louvar, para consagrar esse tempo a Ti, Senhor. Nós Te pedimos pela presença do Teu Espírito Santo governando esse momento, que Teu Espírito Santo nos guie, nos direcione. E também oramos, Senhor, para que nesse dia a gente possa render as nossas vidas, nosso coração e todo o nosso ser a Ti, nesse dia de culto, Pai. Fala conosco através da Tua palavra e recebe nosso louvor e todo o nosso ser no dia de hoje e todos os dias das nossas vidas. Nós Te agradecemos mais uma vez por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, por agradecimento, né? Que Jesus fez por nós, a gente não merecia, né? E aqui a gente está reunido, né? Para contemplar a face dele, né? Render a ele. Vamos cantar todo mundo junto então? Vamos levantar todo mundo? Amém? Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai, e o véu que separava já não separa mais. Luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém. Todo mundo junto, de novo, o início. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai, e o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só igreja, todo mundo. Só pra te adorar. Estamos nós aqui. Amém, Senhor. Amém, é isso aí. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre
eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me parar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Todo mundo. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Amém. Amém, gente. Vamos exaltar o nome do nosso Senhor. A gente não merecia, né? Pensando que a gente merecia a condenação, mas o amor de Deus foi tão grande que Ele enviou o seu Filho, né? Se esvaziou de sua glória para morrer em nosso lugar. E vamos exaltar o nome dEle, porque Ele merece, amém? O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, o sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, todo o poder das trevas venceu, a terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra
ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada do grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ressuscitou no terceiro dia e vai voltar. E a gente tem que clamar por isso. É a nossa esperança. Amém? Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Só a igreja. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Agora a gente vai cantar uma música que canta o capítulo 53 de Isaías, né, que apresenta Jesus, né, que profetiza, né, em como o Deus Filho, Jesus, o Messias, nosso Salvador, viria e de fato veio de uma maneira humilhada, rebaixada. O Deus que estava em glória se fez homem, né, se rebaixou à nossa condição, né, humana, porque ele era 100% homem, 100% Deus. Em tudo foi tentado, não pecou, sofreu as piores dores, mas foi santo. Foi santo, foi crucificado, mas venceu a morte, ressuscitou, e agora a gente pode se alegrar, porque Ele nos salvou, carregando todos os nossos pecados lá na cruz. Amém. Vamos cantar adorando Ele por esse sacrifício. Amém? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas
luz. Chico nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos. Derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos. Derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode se assentar. Gabriel. Primeiro, gostaria de saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Verdade. Por favor, fique de pé. A igreja faz a maior questão de te dar um oi, de te dar um abraço. Você é muito bem-vindo aqui. Está em casa. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Sejam bem-vindas, minhas irmãs. É isso aí. Vocês vão até receber uma lembrancinha. Pessoal, como a gente fala toda semana, nós temos vários ministérios aqui da igreja e eles estão sempre precisando de ajuda. Então, se você entende algum chamado, alguma vocação, algum dom que Deus te deu, por favor, acesse esse link, né, procure os líderes e veja que forma você pode servir a igreja, beleza? Né? E lá você encontra o número de celular de todos os líderes, né, e tudo mais. Certinho? Pessoal, dia 12/8 é a volta das férias do Salt, é isso? É isso aí. Galera, Salt,
para os adolescentes de 11 a 16 anos. Nós temos o nosso pequeno grupo de estudo bíblico mesmo e muita comunhão. Você que tem de 11 a 16 anos ou conhece alguém dessa faixa etária, por favor, leve no Salt, será a bênção. Eles estavam numa pausa agora, né, por causa das férias. Teve um day out aí que eu fiquei sabendo que foi muita festa. E agora voltaremos com a programação normal. Então, dia 12, Salt de volta. E dia 6, né, galera? 6, o nosso PG de jovens estará de volta. Agora os jovens acima de 17 anos estão convidados para a volta à normalidade da nossa programação, toda terça, 7 horas, na casa do Bruno. Para mais informações do Salt, por favor, procure a Bruna, a Jojo, né, o Vital, né, toda segunda na casa do Pablo e dia de terças acima de 17, toda terça, eu falei toda segunda na casa do Pablo, toda terça na casa do Bruno e da Iris. Levanta a mão aí, Bruno, todo mundo convidado. Que mais? Pessoal, lembra que a gente vinha falando aos poucos, desde o começo do ano, para preparar o coração de todo mundo, né? Mas está chegando a hora. E no fim de semana do dia 18 de outubro, nós teremos o nosso grande acampamento em unidade com as nossas irmãs, as nossas outras congregações que a gente está andando junto aí, Sal da Terra Garagem, Vigilato e Centro. E ainda para arrecadarmos dinheiro para esse acampamento, nós juntos, a juventude de todas essas igrejas, confeccionamos diversas pizzas, né, para vender nos cultos de cada igreja. A gente tem calabresa e marguerita, certo? Calabresa, marguerita e frango. Pessoal, então hoje, no final do culto, estaremos vendendo ali atrás cada pizza por R$35. Bem servida, recheada mesmo, preparada com muito amor e carinho. A gente conta com essa ajuda aí dos irmãos, né, para arrecadarmos todo o dinheiro necessário e, né, fazer o ingresso menor valor possível aí para a gente fazer um acampamento top, grande, né? Mais informações desse acampamento vão ser dados nos PGs, né? Ainda tem que ser combinado certinho qual é a faixa etária do acampamento, mas mais informações, inscrição, vai ser tudo falado nos PGs e nos cultos posteriores, quando for chegando mais perto, combinado? Pessoal, quem veio preparado, esse é o momento de trazer os dízimos e as ofertas. Né? Se você entendeu que você tem esse compromisso com a igreja, nós contamos sim com a sua colaboração financeira, isso é muito importante para todos nós, mas sempre sabendo que Deus é o nosso provedor último. Né? Então, em agradecimento, quem trouxe, né, os dízimos, as ofertas, esse é o momento, você pode ficar livre para fazer o Pix, para vir aqui na maquininha ou nos envelopes. Enquanto a gente vai dando esse tempinho, gostaria de já te chamar a Maressa e todo o Ministério Infantil aqui à frente. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Boa noite, gente. No último domingo nós trabalhamos a pergunta, porque aqui nós trabalhamos pergunta e resposta. E a pergunta foi: existe mais de um Deus? E a resposta foi: não. Estava só o João Gabriel, mas a gente vai revisar, ok? E hoje a pergunta é: em quantos dias Deus fez todas as coisas?
E a resposta em 6. E aqui o versículo é: toda a terra teme o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Então hoje as crianças vão aprender o que foi feito em cada um dos 6 dias e como foi tudo feito pela boca do Senhor, pela palavra dele. E vamos orar pelo que elas vão aprender hoje, para que entre no coração delas. Vamos lá? Fechar os olhinhos. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor tem feito grandes coisas, ó Deus, desde a criação. Nos ajude a aprender que o Senhor tem todo esse poder e por isso deve ser temido. Ajude essas crianças a ter o temor do Senhor no coração delas. Ó Deus, me ajude a comunicar isso de uma forma que elas entendam, mas sabendo que é o Teu Espírito Santo que faz essa palavra germinar nos corações delas. Eu peço isso para a salvação delas e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, e eu tinha esquecido de falar, né, fazer um agradecimento especial, porque, gente, a gente fez muita, mas muita pizza. Assim, vocês vão ver o tamanho da pizza, é realmente bem servida, e a gente fez umas 300, e isso não seria possível se não fosse a colaboração da APAI, né? A minha tia, ela é diretora, meu tio está ali, e assim, eles ofertaram para a gente não só a máquina de ralar mussarela, porque, gente, se não fosse essa máquina, a gente estava ralando esses queijos. A gente ia ficar ralando queijo até o dia do acampamento. Era muito queijo, muito queijo. Então, a PAI fez uma grande oferta aí para a gente, não só da máquina do ralador, né, o empréstimo da máquina, como também mão de obra, né? Disponibilizou também até uma ajudante lá, e foi incrível, não seria possível o tanto de pizza que a gente fez se não fosse a PAI. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Vamos comprar pizza. Vamos comprar pizza. Final do culto, pizza ali atrás. Oi? 31. A nossa meta hoje de venda é 31 pizzas. A janta da gente já está garantida, beleza? Mas sem mais enrolação, gostaria de chamar aqui na frente o pastor Gabriel Labeca, será o pregador de hoje. Vamos estender as mãos ao pastor. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Pai, nos enche agora do Teu Espírito Santo e prepara o nosso coração para receber essa palavra. Pai, eu oro para que, por graça, Senhor, o Senhor, pelo Espírito Santo, traduza, Senhor, aos nossos corações tudo que for dito aqui hoje, Pai, que faça sentido, que seja aplicável em nossas vidas. Senhor, nos conserta, nos transforma, nos constrange com essa Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Privilégio estar com os irmãos. Que a graça, a paz, o amor, o favor, a vara e o cajado do Senhor estejam sobre todos. Amém? A palavra de Deus fala que a sua vara e seu cajado nos consola. Amém? Graças a Deus. A gente vem, né? A gente no nosso culto da noite aqui, nós trabalhamos a palavra de Deus. Muitas vezes nós escolhemos algum tema, porque a gente quer trabalhar um ensino, né, com a Igreja do Senhor Jesus, e a gente vem, né, de um tema, nós falamos antes sobre louvor e adoração, então nós passamos 4 semanas falando sobre louvor e adoração, e agora a gente está entrando num novo tema, que são as parábolas do Senhor Jesus. No último tema, né, sobre louvor e adoração, nós compartilhamos 4 semanas seguidas, e numa das oportunidades eu pude dizer o seguinte, e eu já quero começar com o final do culto que eu pude ministrar, que quando a gente vem para a igreja, a gente quer realmente aprender a palavra de Deus, mas a vida com Deus, a gente muitas vezes vem aqui, compartilha durante muito tempo, mas tem a ver com fazer o simples bem feito.
Tem a ver com fazer o simples bem feito. O que é o simples bem feito? Ler a palavra, orar, buscar uma comunhão constante com os irmãos, né? Então, tem uma vida de meditação na palavra, uma vida de meditação nessa palavra. Então, oração, meditação nessa palavra. Uma vida de comunhão e uma vida de partir o pão, de partir recursos. Amém? 4 coisas. O básico, bem feito. Amém, irmãos? Isso marca a igreja do Senhor Jesus. Sempre que a gente for ensinar aqui, não vai sair muito disso o básico. Então, se a gente aprende a fazer esse básico bem feito, você vai ter uma vida cristã de qualidade. Os irmãos estão me entendendo? Então, hoje, a gente quer começar um novo tema, que são as parábolas de Jesus. Jesus, no terço final do ministério dele, ele optou por ensinar por parábolas. Ele já estava começando a sofrer perseguições, então ele já tinha feito muitas curas, já tinha gerado muito ciúme, né, nos religiosos daquele tempo. E então ele começou a ensinar o povo, todas as vezes que ele ia ministrar para uma grande multidão, ele adotou um estilo de ensino que muitas vezes envolvia curas, que envolvia aquele testemunho que realmente é o visível, mas também envolvia um ensino através de parábolas. E o que eram essas parábolas? Parábolas eram histórias, narrativas que ele contava para ensinar princípios bíblicos, princípios espirituais. Resumindo de uma maneira bem genérica, é isso. Amém, irmãos? Então ele contava uma narrativa, um texto lá, e a partir daquele texto ele trazia ensinos espirituais. Então ele trazia referências para nós de ensino. E quando ele usava essas narrativas, ele contava de coisas do dia a dia. Ele usava elementos do dia a dia para aquele tempo. Mas esse valor parabólico, o valor das parábolas, são ensinos que, a partir de histórias simples do dia a dia, tem ensinos profundos que valem para qualquer tempo, em qualquer lugar. Os irmãos estão me entendendo? Então, esse é o valor da parábola. Essa parábola são textos que foram contados por Jesus lá há 2000 anos atrás, ensinos que foram trazidos há 2000 anos atrás, que valeram para o século I, para o século II, para o século III, para o século IV, até o nosso século hoje. Os irmãos estão entendendo isso? Amém, graças a Deus. E aí, pensando então nas parábolas de Jesus, eu separei uma parábola para a gente refletir hoje. E eu quero convidar os irmãos para abrir em Lucas capítulo 4. Essa parábola, curiosamente, ela está repetida, de certa forma, nos 3 evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados evangelhos sinópticos, são chamados evangelhos que têm uma perspectiva semelhante, tá bom? Não vou entrar muito nesses detalhes das diferenças, mas nos chamados evangelhos sinópticos. Mateus, Marcos e Lucas, tá bom? A Bíblia tem 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, quando a gente pega esse texto de Lucas, vamos abrir lá no capítulo 4 e vamos ler juntos. Marcos, capítulo 4. Esse texto correspondente lá em Mateus está no discurso de Jesus no capítulo 13 e em Lucas 8, ok? Então, são os textos correspondentes. Lucas 8 e Mateus 13. Mas nós vamos ler o de Lucas, aliás, o de Marcos. Marcos 4. Perdão. Desculpa, gente, eu fiz confusão na vida das... Mas vamos lá, Marcos 4. Marcos 4. Só diz para vocês, então, que tem os correspondentes, tá? Em Mateus 13 e Lucas 8. Mas nós vamos ler o de Marcos 4. Marcos 4. Mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira do mar. Em pouco tempo, uma grande multidão
se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco e sentou-se, enquanto o povo ficou na praia. Ele os ensinou, contando várias histórias na forma de parábolas, como esta. Olha aqui como é que ele começou falando. Então agora Jesus vai trazer, olha esse cenário, né? É o cenário de Jerusalém, ali do mar da Galileia, do lago, né, da Galileia, ou Tiberíades também. Então Jesus está nesse cenário, um cenário cheio de montanhas atrás dele, e ele agora está na beira ali, e ele se assenta num barco e começa a ensinar uma multidão de pessoas. Então olha para esse cenário, e olha o que ele diz. E ele, então, os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas como esta. Ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho. E as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram no solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam e, sob o calor do sol, secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos, cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram e cresceram e produziram uma colheita, 30, 60, até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então, ele disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ou ouça com atenção. Vamos começar por aqui, tá? Essa parábola tem uma curiosidade muito interessante, porque é uma parábola que o próprio Jesus parou para explicar. Então, antes da gente ler a explicação de Jesus, porque Jesus vai explicar, então quem sou eu para querer ficar explicando mais do que Jesus explicou? Né? Então, a gente vai ver o que Jesus explicou. Porém, como esse contexto talvez está um pouco longe de muitos aqui, talvez muitos não... na verdade, está longe de todos nós, porque quando a gente pensa numa plantação há 2000 anos atrás, hoje a gente tem plantações em cenários diferentes e com culturas diferentes. Sim ou não? E aí, quando a gente pensa, então, qual que era as plantas... Aqui, nesse texto, ele especificou qual plantação que era? Especificou? Ele só falou que tinha um semeador que saiu a semear. Então, vamos identificar alguns elementos daquilo que ele já falou, para depois a gente ver o que Jesus falou sobre esses elementos. Bom, ouçam com atenção. Um semeador, um lavrador saiu a semear. Então, agora a gente tem um personagem, que é um lavrador, um semeador. E agora vai falar o seguinte, que ele semeia num campo que tem solos diferentes. Quantos tipos de solo ele encontrou aqui nesse texto? Quantos, Gabriel? 4 tipos de solos, é isso mesmo? Vamos voltar para o texto aí? Então, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, a outra parte das sementes caiu num solo, que a Bíblia chamou de solo rochoso, uma outra parte das sementes caiu aonde? Num solo que tinha espinhos, num solo que provavelmente tinha ervas daninhas, espinhos. Essa parte de espinhos a gente já vê lá desde Gênesis 3, viu, irmãos? Desde o pecado, desde a queda, a gente já vê isso lá. Então, espinhos. E uma outra parte caiu num solo fértil. Então, a gente vê 4 tipos de solo nessa passagem. Tudo bem? Vamos seguir, então. Quando a gente pensa agora numa semeadura, num campo daquela época, qual que era o campo mais comum para aquele povo? Qual que era o campo mais comum de Jerusalém, e especialmente naquela região montanhosa? Por incrível que pareça,
eram os campos de trigo. Trigo, gente, gera o quê? Qual alimento que vem do trigo? Qual alimento que vem do trigo? Pão. Então, um dos símbolos maiores de alimento, lembrando que o próprio Jesus, quando for orar o Pai Nosso, falou: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amém? Amém? Então, o pão era um alimento importante. E se a gente for olhar o trigo, lá a gente vai ver isso na Bíblia, desde Moisés. Moisés fala muito. A Bíblia detalha como é que era a colheita de trigo, o período que o trigo colhia. As festas estavam em torno da colheita do trigo. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui agora, mas se a gente fosse trazer para cá a figura de uma colheita, aliás, a figura da semeadura do trigo, talvez essa figura não entraria muito na nossa cabeça, porque hoje a gente está cheio de maquinário, né? Hoje a gente trabalhou nesses últimos anos para a gente aumentar a produtividade do campo, então a gente trabalhou máquinas, a gente desenvolveu bastante nos últimos 2000 anos. É verdade ou não é, gente? Então, como é que era esse personagem dessa época? Então, você imagina um homem vestido, que não estava de calça jeans, tá? Ele estava com uma roupa bem diferente da nossa. Ele tinha uma bolsa, que provavelmente era uma bolsa de couro lateral, ou algumas até de pano, cheio das sementes, em que ele passava pelos campos, colocava a mão, e ele fazia o que a gente chama de semeadura a lanço, nesse movimento. Então, eles usavam esse movimento de arco, jogando as sementes pelo campo, tentando jogar as sementes a lanço de uma maneira bastante homogênea. Vocês conseguiram identificar a figura aí na cabeça de vocês? Então, ele andava e semeava no campo. Só que é o seguinte, esses campos, a nossa ideia de campo é uma ideia muito diferente daqueles campos daquela época. De modo, então, que no meio dos campos, era comum você ter um campo de semeadura, e às vezes entre uma região e outra tinha um campo, mas tinha o que a gente chama das trilhas, dos trieiros. Quem é da roça aí sabe o que é trieiro, né? Sabe o que é trieiro, gente? Tem muitos que não ouviram. Trieiros são aquelas trilhas. Sabe quando você está andando no meio do mato e você está vendo uma trilha e você vai seguindo essa trilha? Isso é o trieiro, né, da roça aqui. Não é verdade, Rodrigo? Estou falando bobagem? É isso mesmo? Então, é os trieiros, a gente vai andando. Estou falando do Rodrigo porque ele é veterinário, amigo, está acostumado a ir para a roça, né? E quem aqui é mais antigo usava essa expressão, o trieiro. É isso, não é? Não é isso? A gente caminha pelos trieiros. E naquela época, era comum os campos terem os trieiros, ou seja, onde as pessoas passam, né, e cortavam os campos. E os semeadores, eles passavam nesses lugares e iam lançando a semente. Então, parte das sementes, esses campos muitas vezes eram irregulares. Vamos trazer mais o cenário. Muitos desses campos eram arados. Você já ouviu Jesus falar assim, ó, aquele que lança a mão no arado, né, não deve ficar olhando para trás. Lembra, já ouviu Jesus falar de arado na Bíblia? Já ou não, gente? Já? Então, era comum o arado. Para que serve o arado? O arado era para preparar o solo para o plantio. Cadê o João? Está aí, né? Nosso futuro agrônomo. Estou falando alguma bobagem aqui, futuro agrônomo? Não? Então, eles preparavam o terreno e faziam sulcos nesse terreno, né, com arado. Geralmente, o arado ele era puxado por bois, mas tinha casos que a pessoa não tinha recurso para ter boi, então juntava as pessoas para tentar puxar e fazer os sulcos lá. Tinham ferramentas para fazer os sulcos. E tinha alguns casos que eles colocavam bois para puxar o arado e fazer os sulcos, para lançar a semente numa profundidade adequada, para revolver o solo, para voltar ao solo, para lançar a semente. Vocês estão identificando o ambiente aí? Sim? Bom, agora a gente tem um cenário mais próximo do das Escrituras na nossa cabeça. Um terreno para plantio, muito montanhoso naquela região, todo mundo estava acostumado a plantar em região montanhosa, que tinha trieiros, que jogava as sementes, e essas sementes, você colocava ela igual hoje, né, com aquela precisão que a gente coloca hoje.
Hoje tem máquina que coloca com precisão, ó, não, tem que ser a 20 centímetros do solo. Não, tem que ser a 15 centímetros do solo. A 25 centímetros do solo. A gente hoje trabalha dessa forma, não é, Rogério? Não é verdade? Só que naquela época era assim? Foi assim nesse texto? Não. As sementes eram feitas a lanço, eram jogadas a lanço naquele terreno preparado. Então, agora que a gente tem uma imagem na cabeça, a gente vai seguir o texto e vai ver o que Jesus vai falar daqui para frente. Tudo bem? Bom, vamos lá. Nós paramos, então, no verso 9, né? Verso 10. Verso 10. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12, e os outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Presta atenção. Agora, aconteceu que lá, Jesus estava no barco, lá no barco tinha uma multidão, e Jesus começou a contar uma parábola e contou essa parábola. Mais tarde, reunido com os discípulos dele, ou seja, os apóstolos e outros discípulos, eles começaram a perguntar para Jesus. E o que eles mostraram? Porque eles não estavam entendendo muito o que significava aquela história. Imagina os outros, né? Se esse que estava andando com Jesus não estava entendendo, imagina os outros. E aí, eles foram lá e perguntaram. E perguntaram o quê? Qual que é o significado dessas parábolas? Então, aqui a gente começa a aplicação desse texto de hoje. Muitas vezes a nossa relação com Deus, a gente vai passar por uma meditação bíblica, nós vamos passar muitas vezes por ter o contato com as Escrituras. E é comum, quando a gente tem contato com as Escrituras, a gente não entender alguma coisa. É verdade ou não é? Verdade ou não é? Então é comum, mas a gente não pode ter medo de perguntar. A gente não pode ter medo de perguntar para Deus em oração. A gente não pode ter medo de fazer oração e pedir para Deus nos revelar esse texto. Os irmãos estão me entendendo? Fazer as perguntas hoje, gente, isso é um diferencial, é uma coisa muito importante. A gente não pode ter medo de fazer perguntas para o nosso Pai. A gente não pode ter medo de fazer perguntas para o nosso Deus, de ter um diálogo com Ele, de um pai para um filho, de um filho para um pai. Então, muitas vezes, a gente ora as Escrituras, a gente lê as Escrituras, a gente medita nelas, e tem coisas que vão dar nó na nossa cabeça. E esse é o momento de que Deus está nos trazendo para o relacionamento, nos trazendo para a relação, e Ele quer de nós o quê? Que a gente pergunte, que a gente se relacione, que a gente se comunique com Ele. E a gente não pode perder essa capacidade de falar com Deus, essa necessidade. E uma das formas da gente fazer isso é através do quê? Fala para mim. Vou dar uma dica. A gente junta as mãozinhas para representar. Das nossas orações. Então, quando a gente ora, muitas vezes a nossa oração não é só para pedir, a nossa oração não é só para a gente orar pelos outros, mas a gente muitas vezes tem orações de questionamento, de pergunta, de relacionamento, porque afinal de contas nós temos um Pai. Amém, irmãos? Não tenha medo de fazer as perguntas. Não tenha medo. Mas eu ainda não estou entendendo. Então agora é hora da gente... Lembra que eu falei do básico bem feito? Lembra que eu falei? Meditar na palavra, orar. Mas assim, às vezes parece que mesmo orando, parece que aquilo não veio ainda na nossa mente. Então é hora de eu buscar o meu irmão para comunhão. Então agora é hora de eu ir para um pequeno grupo, agora é hora da gente pegar essa palavra e perguntar para os irmãos que são um pouco mais velhos o que significa aquilo, porque às vezes eles já perguntaram isso para o pai e já tiveram a resposta. Então a gente não pode perder essa alegria da comunhão, essa alegria de perguntarmos aquilo que nós não sabemos. Esses dias eu estava até conversando com alguns amigos, e a gente vendo, né, como o mundo está evoluindo, como as coisas estão evoluindo, e uma vez eu
aprendi com um amigo que viajou, foi para fora, e lá em Israel ele conheceu o pessoal assim, que ele falou, nossa, é gente muito diferente. Ele foi lá, conheceu o pessoal que fez o domo de ferro, né? Sabe, lá em Israel tem aquele domo de ferro que eles falam que quando os mísseis, quando uma nação estranha vai atacar Israel, o domo protege Israel, né? E não deixa que os mísseis caiam na cidade. Então eles têm até uma certa tranquilidade. E o pessoal que construiu essa estrutura de proteção, muitas vezes ele depois de ter o contato, ele perguntou, de tudo que você viu lá, o que mais chamou atenção? Porque você foi lá, passou muitos dias com eles, e aí, o que mais chamou atenção? Sabe o que ele me falou? Ele falou assim, lá nas nossas escolas, ele estava contando uma história, ele falou assim, que os filhos deles, quando estão indo para a escola, aí vão buscar os filhos na escola, sabe qual que é a pergunta que eles fazem? E aí, meu filho, o que você perguntou hoje lá na escola? Ele falou que de tudo que ele ouviu lá em Israel, isso foi o que mais marcou o coração dele. E quando ele me contou, isso marcou meu coração. Porque eu sou daqueles pais que vou buscar meu filho na escola, e aí, como é que foi a aula hoje? E aí? E a gente pergunta um monte de coisa, e o menino não quer nem dar moral para a gente, né? Mas o que ele falou é que os pais lá fazem uma pergunta diferente. Eles querem saber o seguinte, e aí? O que você perguntou hoje? Qual foi a sua curiosidade na aula? Daquilo que você ouviu? Porque quando você pergunta, quando você fala o que você perguntou hoje, esse texto tem uma marca. Ele começou falando lá, ouçam com atenção. Não foi? Aquele que tem ouvidos, ouçam, prestem atenção. Quando alguém faz uma pergunta, significa o quê? Que ela está prestando atenção na sua conversa. Saber fazer as perguntas hoje certas, gente, isso muda muita coisa. Isso muda a nossa relação com Deus, isso muda o nosso contexto, isso nos faz repensar o nosso momento de vida, isso faz repensar o seu negócio, isso faz repensar sua faculdade. Saber fazer as perguntas certas, gente, é o segredo. Por exemplo, nós, da medicina veterinária, a gente aprende, né, lá a fazer todo um exame clínico e tal, mas o segredo do diagnóstico, sabe o que é? O que a gente chama de anamnese. É saber fazer as perguntas para o produtor ou para o proprietário do animal, e 50% dos diagnósticos, 60%, está ligado com o histórico, está ligado com a história que a gente consegue retirar. Estou falando bobagem, Rodrigo? Não é verdade? Isso também vale para a medicina. Um médico, quando sabe fazer as perguntas certas para nós, ele vai chegar de uma maneira muito mais assertiva no diagnóstico. A gente, como consultor, eu vou em várias empresas diferentes, a gente, quando chega lá, eu tenho que perceber o ambiente, e aquilo que eu não estou enxergando, eu tenho que fazer perguntas. Para ter um diagnóstico, para enxergar a realidade, para ver as peças do quebra-cabeça que eu não estou vendo. Isso é o poder da pergunta. Esse texto é maravilhoso. Então, o primeiro ensino de hoje, não tenha medo, primeiro, de fazer perguntas para Deus nas suas orações. E segundo, se você achar que não está claro ainda, se você não tiver essa revelação ainda quando você faz as perguntas, o que você vai fazer? Procure um irmão mais velho na fé, entende? Não estou falando de irmão mais velho de idade, estou falando de um irmão mais velho na fé. Alguém que já tem uma estrada maior que você, que provavelmente já fez essa pergunta. Os irmãos estão me entendendo? Isso é de grande valor, meus irmãos. Eu acabei de falar para vocês, o ensino de Israel, que está muito na frente, qual que é o segredo deles? Saber fazer perguntas. Porque quem faz pergunta prestou atenção. Quem faz pergunta quer aprender aquilo. Hoje a gente tem, inclusive, ferramentas de inteligência artificial que muitas vezes a gente vem de um estilo de ensino que é muito conteudista, que é muito preocupado com muita informação técnica. Mas hoje a gente tem o chat GPT, quando você tem uma dúvida, você pega um GPT-4 lá, dependendo da sua dúvida, você vai lá e faz uma pergunta. E do ponto de vista técnico, eu vou te falar, responde muita coisa.
Mas você sabe como é que ele funciona melhor? Sabe qual que é o segredo dele funcionar melhor, de fazer ganhar tempo? Fazer perguntas. A gente usa muito no nosso trabalho. E quanto mais eu melhoro as minhas perguntas, mais tempo eu ganho naquilo lá. Coisas que eu demorava, às vezes, 1 semana, 2 semanas para fazer, hoje eu faço em 2 horas. Porque eu aprendi a fazer perguntas. Primeiro ensino de hoje. Amém? Vamos continuar nesse texto. Bom, agora Jesus vai falar, ele vai responder. E ele respondeu: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora, de modo que, mesmo que vejam o que faço, não perceberão. E ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Ele vai continuar, mas eu quero só pegar essa parte aqui. Mesmo que vejam o que eu faço, não perceberão. E ainda que ouçam o que digo, não vão compreender. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e serem perdoados. Presta atenção. Jesus ensinava por parábolas, de forma que a quem realmente está com o coração pronto para ouvi-lo, presta atenção. Quem está com o coração pronto para ouvi-lo, vai abrir o coração para ele. Para quê? Presta atenção. Para voltar-se para mim e serem perdoados. Porque quando Jesus fala, muitas vezes a gente está muito distraído com as coisas desse mundo e a gente não se volta para Ele. Quando a gente fala de conversão, o que é conversão? Às vezes eu estava olhando, a minha vida não tinha sentido, eu olhava para qualquer lugar, meu caminho ia para qualquer lugar, mas de repente eu ouvi a voz do meu Senhor, e aí eu me voltei para Ele, eu me converti, e agora eu ouvi Ele, vocês estão me entendendo? Quando eu ouço Ele, eu olho para mim, eu olho para Ele, Ele passou a ser minha referência. Ele é uma referência maior, Ele é a minha referência. E agora eu olhando para Ele, só me resta uma coisa, eu entender que eu sou miserável diante dEle, e por isso eu posso ser perdoado, porque eu entendo o que Ele fez por mim na cruz. Então, quando eu olho para Jesus, Ele vira a minha referência. Eu me volto para Ele, eu me volto para a palavra dEle. Volte-se à palavra do Senhor. Às vezes você está andando uma jornada, uma vida, que não está se voltando para ouvir, para prestar atenção. Ouçam com atenção. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Lá no princípio de todas as coisas, lá no Éden, presta atenção, lá no Éden. Bruno gosta de falar muito lá de Gênesis 3, né, Bruno? Vocês lembram qual foi a primeira pergunta que o homem fez, que Deus fez para o homem quando o homem pecou? Qual que foi, Gabriel? Adão. Onde você está, Adão? Imagina um Deus, presta atenção, não seja ingênuo. Imagina um Deus onipresente, onisciente, onipotente, perguntando para o Adão: Adão, onde você está? Você acha que ele estava mesmo querendo saber onde ele estava? Fala para mim, irmãos. Não sei se vocês já tiveram uma infância boa, mas eu tive infância, juventude. A gente, quando ia sair de galera, de turma mais jovem, a gente já brincou de uma brincadeira que chamava gatomia. Alguém já brincou disso aqui? Só levantar a mão para eu ver aqui. Quem nunca brincou não teve infância, não tem graça. Deixa eu te falar uma coisa, a gente apagava a luz tudo num lugar e alguém tinha que sair procurando. E você sabe qual que era a referência para essa pessoa achar? Qual que era a referência? Fala para mim. A pessoa ia lá e soltava uma voz e a gente tentava se direcionar a partir da voz. Quando Deus chega para Adão e fala: Adão, onde você está? Porque eu estou aqui, então perdido é você. É como se Deus estivesse falando para ele: Adão, onde você está? Porque a referência está aqui. Vocês estão me entendendo? Deus naquele momento estava recuperando a posição de Adão em relação a ele. A vida dele, de repente, ficou sem sentido. Ele não tinha para onde olhar. Ele não tinha para onde caminhar. Sabe o que é uma vida sem sentido? É isso, uma vida sem Deus. Mas quando ele pergunta, onde você está? Porque ele passa a dar para Adão o quê? Uma referência. E esse homem agora passa a ter Deus de referência.
E ele faz mais perguntas terapêuticas, porque isso é terapêutico, irmãos. Onde você está? Você está perdidão aí? Onde você está? Que você não se voltou para Jesus ainda? Onde você está que você não se voltou ainda para ser perdoado? Aí ele ainda continua as perguntas lá, não é, Bruno? Qual que é a próxima pergunta? Quem te fez saber que você estava nu? Quem? Para que você está dando ouvido para uma outra palavra que não é a minha? Porque se eu já falei que não era para você comer, quem te fez saber? Se eu já falei, por que você está ouvindo uma palavra que não foi eu que te dei? Sua referência de fé mudou. Outra pergunta terapêutica. Vocês entendem a terapia espiritual disso, de fazer a pergunta? Deus usou a pergunta para tratar o coração desse homem. Do Adão, do homem como um todo, meu e seu. Mas eu vou voltar para o texto aqui. Vamos voltar para a parábola. Eu podia ir longe nisso, mas eu vou continuar o texto para a gente caminhar para o final. Porque agora Jesus vai explicar, e ele explicando, né, irmãos? Acabou. Então, presta atenção. Então, Jesus disse, verso 13, se vocês não entenderam o significado dessa parábola, como é que vocês vão entender as demais? O lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem, ou anunciar a palavra. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a toma deles. Então, agora, Jesus está explicando. Vamos lá. O lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. As sementes que cairão à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, Satanás vem e tira. Presta atenção. Ele já falou o que é a semente. Fala para mim. O que é a semente? A palavra. Bom, aí ele vai continuar. Ele vai continuar falando. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouviram a mensagem e, sem demora, a receberam com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. E as que caíram entre os espinhos, verso 18, representam os outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução das riquezas, pelo desejo de outras coisas, não produzindo fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita a 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade que foi semeada. A explicação de Jesus foi simples, né, irmãos? Ele está querendo dizer o seguinte, está falando, aliás, não tem a ver com o semeador, não tem a ver com o clima, e não tem a ver com a semente em si, porque a semente é o quê? É a palavra, é a mensagem. Não tem a ver com o semeador, especificamente. Não, ele falou de clima aqui? Falou? Não. Ele só discutiu aqui os 4 tipos de solo. 4 tipos de solo. E deixa eu te contar um segredinho. Todas as vezes que eu venho para a igreja e vou compartilhar, aqui nesse momento eu sempre vou estar compartilhando para os 4 tipos de solo. Qualquer lugar que a gente vai encontrar esses 4 tipos de solo. Não se iludam. Eu vejo muito pregador, mas lá na igreja o povo é assim, o povo não medita, o povo não ora, o povo faz isso, o povo faz aquilo. Todos os lugares que nós formos, a gente vai encontrar os 4 tipos de solo. E o que são esses solos? A Bíblia também vai dar uma pista. O que é esse solo? O nosso coração. Ai, Jesus. Vai lá para o texto de Mateus, capítulo 13. É o texto correspondente. A gente já está indo para o final. A gente tem muita coisa que poderia discutir nessa parábola ainda. Muitas coisas, irmãos. Sabe, irmãos, quando a gente fala do solo roxo, desse solo
que é à beira do caminho, onde as aves vêm e pegam. Vamos lá, abra sua Bíblia lá em Mateus 13. Vamos ver a explicação de Mateus 13. Mateus 13, 18. Aliás, Mateus 13, 18. Presta atenção. Eu faço questão de ler esse texto correspondente com vocês. Agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu a semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem do reino, não entendem, então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada no seu coração. Esses que caíram à beira do caminho, é um solo compacto, é um solo que não foi preparado, que não... Sabe aquele pessoal... O cara andava para a beira de um caminho fazendo o lanço. Então ele está contando o seguinte, que, sabe daquele trieiro que eu falei para vocês? Parte das sementes vai cair lá naquele trieiro, que é o solo que não foi arado, é o solo que não foi preparado, é o solo que está duro. Muitas vezes a gente acha que esse é o ateu, que esse é o que não ouve. Não é. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe quem que é esse? Esse muitas vezes é o religioso. Esse é o que o coração já está muito duro. Esse é o coração daquele que está criticando tudo. É aquele que já passou pela fase de crítico, é aquele que já passou pela fase de cético, sabe o cético? E aquele que já está na fase de cínico, quando ouve a palavra de Deus. É aquele que provavelmente foi criado na igreja, já ouviu de tudo e acha que sabe muito. Então, qualquer um que está falando, ele está muito mais preocupado com julgar aquela palavra do que aprender com ela. Então, o coração não está preparado para ouvir uma palavra e ser transformado. O coração não está preparado para arrepender dos seus pecados. O coração está pronto para julgar os outros. Esse até ouve, mas ele está vindo para a igreja porque ele acostumou a vir para a igreja. Afinal de contas, você não vier para a igreja, né? Então, esse é o que está julgando todo mundo. É o crítico. Porque ele ouviu a palavra. Mas o coração dele não está pronto para receber nada. Nada. Geralmente, esse é aquele que tem muitos anos de igreja, veio desde uma escola dominical, aprendeu, ouviu, mas agora ele ficou... Eu cansei de ver esse perfil na igreja. Por anos. Canso de ver. É aqueles que sentam e estão anotando tudo. Na hora que o pregador descer, te peguei. Te peguei. Vocês estão me entendendo? Esses são os fariseus que muitas vezes paravam para ouvir a mensagem de Jesus, mas se fala a verdade, o fariseu e o escriba, muitas vezes aqui, ele estava pronto para ouvir a mensagem de Jesus? Ele estava com o coração preparado? Ele queria ouvir? Não, ele estava pronto para pegar Jesus naquilo que ele queria pegar Jesus. Então, depois ele fazia perguntas, era para tentar pegar Jesus. Esse não é o tipo de gente que a gente quer formar aqui nessa igreja. Amém? Amém, irmãos? Graças a Deus, jovens. Não caiam nessa. Vocês podem ouvir muita coisa, vocês vão ouvir pregadores muito melhores do que eu, e muito melhores do que nós que pregamos aqui. Mas se eu te falar uma coisa, todas as palavras são do Espírito Santo para você. Não despreze o Espírito Santo nas pessoas. Não despreze. Vá sempre com o seu coração pronto para ouvir, entendendo que você não está recebendo palavras de homens, mas de Deus. Ouçam a palavra. Eu gosto muito de ir em igrejas de pessoas muito simples, ou de ver os jovens pregando. Eu amo ver os jovens pregando, porque vem com aquela essência, aquela simplicidade da palavra, que muitas vezes você não tem como ter aquela revelação se não for de quem? Do Espírito. Os irmãos estão me entendendo? Não sejam de coração duro, porque esse é triste. Aí a gente vê um outro grupo. Esse outro grupo, presta atenção. As que caíram em solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e, sem demora, recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Esse grupo aqui também eu estou cansado de ver na igreja. Estou cansado, irmãos. Já vi em todas as igrejas que eu já frequentei, cidades onde eu já morei, onde eu já vi esse grupo aqui. Irmãos, esse daqui é aquele que vem para as igrejas. Antigamente a gente tinha até os apelos, né? Em que a gente, no final do culto, ia lá, fazia um apelo, quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente, a gente vai orar com você. Era muito comum a gente fazer isso.
tem muitos bons frutos, não estou discutindo essa questão, mas quantas pessoas eu já não vi na frente, chorando, e lá, agora vai, é isso, Jesus, glória a Deus, né? Aí vem na igreja, quer se envolver. Então, no começo, você fala, não, agora fulano converteu, aceitou Jesus lá no culto, chorou, frequentou, está vindo, está se envolvendo, está participando, mas será que está fazendo aquele básico bem feito? Será que está lendo a Bíblia? Ou será que está vindo só por causa da comunhão? Será que está aplicando a palavra na sua casa? Esse solo rochoso, irmão, deixa eu te contar uma coisa dele. A semente que cai nesse solo rochoso, ela não tem raiz, ela até começa a brotar mais rápido, sabia? E o semeador experiente, ele olhava e falava, está brotando mais rápido, isso não é um bom sinal. Então tem gente que às vezes fica brotando nas igrejas, que a gente vê, é o sentimento, é aquele negócio que parece que vai, agora vai, sabe? Mas ele não para fazer o básico bem feito. Meditar nessa palavra, orar. Às vezes ele gosta até da comunhão. Comunhão está legal. Comunhão estou lá, né? Mas aquilo que é relação com Deus não está firme. Eu cansei de ver esses. E esses daí, às vezes, não dura. Quando fala que é pouco tempo, irmãos, às vezes, pouco tempo aqui, às vezes pode ser 1 ano, viu? 1 ano e meio, 2, até 3 eu já vi. É os caras que no começo se envolvem, quer participar de tudo, quer estar em todos os ministérios, mas meditar na palavra, fazer o básico bem feito, não quer fazer. Alguém conhece alguém assim? Vamos orar para não ser a gente, né? Bom, mais 2. Só para a gente finalizar, irmãos. Como eu falei, todas as igrejas, a gente tem que ver com qual que a gente se identifica. Tem aquela palavra que foi lançada no meio dos espinhos, de um coração que é espinhoso, de um coração que está cheio de ervas daninhas. Esse daí, muitas vezes, é aquele que veio de fora da igreja. É o que a gente chama na igreja assim, do crente mundano. Sabe o que é crente mundano? Sabe? Aquele assim, né? Aquele mundano. Aquele que está com um pé na igreja, um pé no mundo. É aquele que muitas vezes ele chegou na igreja, mas ele está com muita erva daninha no coração dele. Ele está com muita coisa que ele já aprendeu errado. Ele é o cara que mentia, ele é o cara que enganava os outros, ele é o cara que falava palavrão, ele é o cara que fazia um monte de coisa às escondidas, ele é o cara que gosta de fazer as coisas escondido. Ou nem tanto escondido, ele está acostumado com a... Desculpa a expressão, né? Em nome de Jesus, com a putaria mesmo. E ele não quer chegar aqui... E muitas vezes ele chega e vai tendo contato com essa coisa diferente, ele vai tendo contato com essa palavra, mas à medida que ele vai tendo contato, né? Então tem hora que ele não sabe se fica lá, se fica aqui, ele vai tendo esse contato, mas ele vai ficando um pouco incomodado com aquilo. E aí, ele também quer estar lá. Presta atenção, irmãos, não estou falando de você não conviver com os de fora, em nome de Jesus, vocês estão me entendendo? O que eu estou falando? Daqueles que querem buscar as mesmas coisas dos que não são da fé. Eu estou falando daquele cara que está negociando os princípios da fé. Eu estou falando daquele cara que veio na igreja, que já tem anos de igreja, mas que a palavra de Deus não é o que rege a vida dele. Eu estou falando do cara que quando vai fazer um negócio, ele é um vendedor, ele ainda é mentiroso. Vocês estão entendendo o que é espinho, irmão? Vou ler de novo, presta atenção. Aqueles que caíram, verso 22. Aqueles que caíram entre espinhos representam outros que ouvem a palavra, mas logo ela é sufocada pelas preocupações da vida, pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Presta atenção. O problema das seduções da riqueza, sabe o que é? Presta atenção, não é simples, o problema não é o ficar rico ou buscar o recurso, não é isso em nome de Jesus. E agora mesmo a gente vai ler um texto para entender por que não é isso. Não é isso, sabe o que é o problema? É quando a gente negocia o princípio da palavra de Deus por isso. Eu dei o exemplo do vendedor que quer mentir, que quer ter o lucro, mas ele quer negociar de forma mentirosa. Eu estou dando exemplo do cara que, para
Do jovem que para conquistar a menina tem que mentir, a menina para conquistar o menino tem que mentir, tem que criar um perfil fake. Eu estou falando de aqueles que querem prosperar, não é problema prosperar, presta atenção. Isso eu preciso ler na sua Bíblia, porque senão você vai entrar em crise. Tem gente que entra em crise, porque acha que o crente tem que ter voto de pobreza. Então presta atenção, abre a sua Bíblia lá em Eclesiastes 5. Eclesiastes 5, 18 e 19. 5, 18 e 19. Porque senão eu não leio, aí vocês vão achar que eu estou inventando. Vamos ler lá? Verso 18. Aliás, eu vou ler até o 16, só para dar contexto. Não, vamos lá. Verso 16. Isso também é um grande mal. As pessoas vão embora deste mundo como vieram, né? Todo o seu esforço é inútil, como trabalhar para o vento. Passam a vida sob uma nuvem escura de frustração, doença e indignação. Ainda assim, observei pelo menos uma coisa positiva, uma coisa boa. É bom que as pessoas comam, bebam e desfrutem os resultados do seu trabalho debaixo do sol, durante a vida, e curtam o que Deus lhes dá, e aceitem a parte que lhes cabe. Também é bom receber de Deus a riqueza e boa saúde para aproveitá-la, alegrar-se com o seu trabalho e aceitar a parte que lhe cabe na vida. São, sem dúvida, presentes de Deus. Deus mantém as pessoas muitas vezes ocupadas, ou tão ocupadas com as alegrias da vida, que não lhes sobra sequer tempo para refletir sobre o passado, que não é para ficar lá lamuriando o que já perdeu. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então Deus está falando que é bom a gente aproveitar da riqueza, daquilo que Deus nos dá, porque tudo que a gente vai fazer vem de Deus. Nossos talentos não vêm de Deus? O nosso trabalho não vem de Deus? Sim ou não? Graças a Deus. Então o problema desse texto aqui é simplesmente a riqueza? Não, mas é como a gente adquire a riqueza, é como a gente busca a riqueza, é como a gente negocia a riqueza. Então é querer, é ser um empresário que não valoriza os empregados ou que é injusto com os empregados. Essa riqueza é justa, irmãos? Fala para mim. Nós estamos falando disso. A riqueza é bênção de Deus, mas a gente está pronto para negociar aquilo que Deus nos deu? Porque Deus nos deu uma palavra, que nós somos sal dessa terra, a gente inibe a corrupção. Já estou finalizando. Última parte. Então, esse que fala dos espinhos, está falando de gente que sofre as pressões da vida quando tem uma oportunidade. Tipo assim, ele vê uma oportunidade lá, ele negocia o princípio de Deus para ter a riqueza. Ele está preferindo essa riqueza do que qualquer outra coisa. Ele é seduzido pela riqueza. Ah, mas só uma mentirinha. Ah, mas não tem problema. E por último, e esse daqui a Bíblia fala que ele não dá fruto, né? E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem, entendem a mensagem e produzem uma colheita a 30, a 60 e 100 vezes maior que a quantidade semeada. A gente gastou muito tempo falando mal das outras, mas essa daqui eu tenho que falar bem, porque é aquele que não negocia os valores de Deus, é aquele que a gente olha para ele e vê que ele é cristão, é aquele que dá fruto por onde ele passa. A Bíblia fala lá em Gálatas do fruto do Espírito, eu não vou ler aquele texto todo, mas o que é o fruto do Espírito? Fala para mim. Amor, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio, fé, mansidão. Contra essas coisas não tem lei. Esse é o fruto do Espírito. Aqui também fala daquele fruto que é de levar outra pessoa a Cristo, de dar fruto, porque a Bíblia fala que a árvore nós conhecemos pelo fruto.
Então é gente que quer anunciar a palavra de Deus, que não quer reter ela. Aquilo que eu aprendi, eu compartilho. Se você não dá fruto, provavelmente você está entre os outros. Vou repetir. Se na sua vida você não se preocupa em anunciar o evangelho ou compartilhar daquilo que você já recebeu, provavelmente você está nos outros tipos de solo. Você está qualificado com os outros. Quais os frutos que você tem dado? São só as suas riquezas? Porque esse daí, o próprio texto de Eclesiastes fala, esse daí você está juntando e não tem propósito nenhum. Você não... Deixa eu te dar uma informação. Provavelmente os nossos trisnetos, né, ou tataranetos, não vão saber nem o nosso nome. Como provavelmente a maioria aqui não deve saber o nome do seu tataravô, sabe? Pai, avô, bisavô, trisavô, tataravô. Rapaz, eu não sei nem do meu trisavô. Quem aqui sabe o nome do tataravô? Levanta a mão só para eu te ver. Ó, graças a Deus a gente achou um. E os nossos também não vão conhecer os nossos. Sabe o que isso fala? Muita coisa que a gente junta nessa terra, nem nome eles vão saber. Mas eu vou te falar uma coisa. Aqueles que dão fruto, esse fruto permanece. Fica na memória de um, de outro, de outro, de outro. E a gente começa a alcançar muita gente que às vezes a gente nem imagina. Uma colheita a 30, a 60 e a 100 por um. Quantas pessoas são impactadas por um bom testemunho? Hoje eu passei bastante. Vou chamar aqui o pastor Fabrício. Eu vou fazer uma oração final. Curva a sua cabeça. Fabrício, pode vir. Vamos fazer companhia aqui. Curva a sua cabeça. Pai, eu te agradeço, porque a sua palavra ela é viva, ela é eficaz. A semente é muito boa. Essa palavra é a semente, ela é perfeita. Ela é muito boa. E eu oro para que todos aqui sejam um coração preparado, o solo fértil, para que possam dar muito fruto. Ajuda eles a fazer o básico bem feito. Ajuda eles a meditar na tua palavra. Ajuda eles a ter uma relação íntima com o Senhor. Que eles possam se inserir na comunhão, que eles possam servir uns aos outros. Em nome do Senhor Jesus. Te louvamos, te agradecemos por esse tempo de reflexão. Amém. Amém. Meus queridos, vamos abrir a Bíblia lá em Marcos, capítulo 14. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor. Amém? Lá em Marcos, capítulo 14, versículo 22. Diz assim, Marcos 14, 22. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu-o em pedaços e deu aos discípulos, dizendo, tomem, porque este é o meu corpo. Então, os diáconos estão distribuindo aí a ceia, né? E nós, muitos versículos ou textos que falam desse versículo, Jesus fala assim, façam isto em memória de mim. E o Labeca estava falando aqui sobre a questão de quando nós meditamos na palavra de Deus. E Jesus segue dizendo assim no 23, então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, depois entregou aos discípulos e todos beberam. Então Jesus disse, este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Você sabe qual aliança que é essa? Essa aliança é a nova aliança. A nova aliança está lá em Jeremias 31, de 31 a 34. Deus fala que Ele daria para as pessoas um coração, Ele colocaria a lei dele no coração das pessoas.
Então, talvez alguém possa se perguntar: quem toma a ceia? É só os batizados? Não. Quem toma a ceia é quem entende e crê, né, em Cristo para a sua salvação. São aqueles que nasceram de novo. E como nós falamos aqui de manhã, por que nós damos ceia para as crianças? Nós damos ceia para as crianças porque também nós batizamos as crianças. É porque nós vamos ensinar a elas, né? Você não pode tomar a ceia na igreja e não ensinar sua criança em casa. Eu estou dizendo assim, a gente toma a ceia e a gente também ensina. A gente vivencia, né, e explica para as crianças depois por que a gente toma a ceia. E nós, pais, vamos orar por elas até que venha o tempo delas de se entregarem a Cristo e nascerem de novo. Então, nós tomamos a ceia dessa forma. Primeiro, para relembrar a morte de Cristo. E nós fazemos como Ele nos ensinou. Então, primeiro a gente toma o pão e nós vamos agradecer pelo pão. Amém? Vamos agradecer pelo pão agora, que é o corpo de Cristo. Ó Deus, nós te agradecemos pelo teu corpo, ó Deus, que foi entregue por nós. Nós te agradecemos porque, na verdade, o sacrifício do Senhor começou, né, quando o Senhor começou a viver na terra. Quando o Senhor, então, começou a andar por aqui e deixar para nós a sua vida. Tanto o que o Senhor fez, quanto o que o Senhor falou, ó Deus, o Senhor se entregou por nós. A palavra do Senhor fala que o Senhor foi se entregando por nós, de forma que o Senhor se fez homem e o Senhor depois se fez servo e o Senhor morreu por nós. Nós agradecemos pelo teu corpo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então você pode agora comer do pão e orar sobre isso com você, ou você pode comentar sobre isso com o seu irmão do lado e vocês orarem juntos. Amém? E a palavra também fala que depois, então, ele tomou o cálice e ele falou: esse é o meu sangue. Amém? Vamos orar também sobre isso. Ó Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse sangue que o Senhor derramou por nós. Esse sangue, ó Deus, que nos purifica dos pecados. Que nos faz, ó Deus, cada dia nós nos entregarmos ao Senhor. Confiarmos a Ti. Que o Senhor nos perdoa através desse sangue. Que o Senhor nos restaura. E que o Senhor, ó Deus, nos traz a Tua presença. E somos aceitos por causa desse sangue. Nós louvamos o Teu nome por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém.